Muito bem, aqui estamos iniciando mais um programa Café Teológico desta manhã, iniciando agora para ficar com você a partir de agora, com os próximos minutos. E você que sempre nos acompanha semanalmente, cada sábado de manhã, os nossos estudos aqui, vamos hoje mais uma vez tendo a alegria de pregar a palavra de Deus e poder estudar com você que nos acompanha nesta manhã de sábado, hoje é 1º de novembro de 2025. Feliz dia, feliz mês de novembro para você que nos acompanha nesta manhã. Eu quero mais uma vez lembrar a você, Café Teológico, semana passada a gente não teve, é válido lembrar, devido à Olimpíada Esportiva do DICAMP, do Distrito de Jogos aqui do nosso Distrito Sul 2. Nós queremos hoje mais uma vez convidar você a permanecer conosco agora ou posteriormente, você que nos assiste também lá no canal da Pense Nisso, no YouTube, você é muito bem-vindo também nesta live. Hoje então Salmo 71, pega a sua Bíblia e vamos juntos estudar este Salmo com você, certo? Eu quero também lembrar mais uma vez que nós vamos no dia de hoje compartilhar esta live. Você que está comigo, aproveite e compartilhe também. Eu vou aqui no Facebook, você vai aí no seu, compartilhe com os seus esta live nesta manhã. Dia muito importante, dia bonito lá fora, já sol raiando desde cedo. E nós queremos então também nos aquecer na palavra de Deus e com isso também aproveitar e estudar um pouco mais o texto de hoje. Salmo 71, que tem 24 versículos, para você que nos acompanha nesta manhã, certo? Compartilhado está, e você compartilha aí no seu. E hoje é um dia especial para a igreja, porque hoje é lembrado o dia de todos os santos. A gente sabe que santos são aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não são aqueles que muitas pessoas idolatram, mas são aqueles, você crê em Jesus, você é santo, então hoje é seu dia. A gente lembra todos aqueles que partiram também na fé em Jesus Cristo, são santos. Então, hoje é o dia daqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, que Ele, por meio de seu Santo Espírito, nos santifica, porque Ele habita em nós, certo? Então é isso aí, vamos chegando aí, você que está comigo, meu café está aqui preparado, café teológico, sempre na companhia desse cafezinho, você já sabe, já conhece, quem ainda não tem experimentado, está aí mais uma vez a oportunidade de você adquirir e colaborar com os trabalhos em favor da igreja. A igreja perseguida precisa da nossa ajuda e nós, como corpo de Cristo, a igreja é chamado a se solidarizar e abençoar esses trabalhos que fazemos. Você adquire o nosso café, 10% destinamos à missão Portas Abertas, essa instituição internacional em prol da igreja perseguida. Conheça esse café maravilhoso que vamos entregar para você onde você estiver. Chame lá no WhatsApp, bota aí nos comentários ou até mesmo lá na nossa loja, pensenicsteológico.com/loja. Você pode adquirir também até mesmo através do WhatsApp 53999014822, ok? Vamos então lembrando da revista Pense Nisso, que está chegando aí. Aliás, já está na gráfica sendo imprimida. A versão digital, você que é assinante já leu. Você que ainda não é assinante, assine. Também lá no site pensenicsteológico.com/loja ou entre em contato no WhatsApp, a gente vai entregar para você, ok? A revista Pense Nisso, nesse trimestre, outubro, novembro, dezembro, ela fala sobre um tema muito importante, falando sobre perseguição dentro da igreja. Você já sofreu perseguição dos teus irmãos? Ou seja, seus irmãos na fé te perseguiram por um ou outro motivo? Vale demais você não somente assinar, mas ler a revista Pense Nisso, ok? Vale a pena demais. Então, quem ainda não assinou, quem ainda não é assinante, fica aí o incentivo para você, você que pode também estar conosco, assinar esta revista, ok? Nós queremos mais uma vez lembrar que esta revista é um trabalho missionário, é um carro-chefe da rede Pense Nisso de comunicação. Aproveite e assine, conheça e saia na frente dos estudos que cada trimestre nós estamos trazendo para você, entregando onde você estiver, certo? É muito importante que você também tenha ela em mãos e abençoando os inúmeros trabalhos de
missão. Na nossa rádio, na nossa revista, no nosso website, onde também temos o devocional diário, compartilhamos sempre nas redes sociais. Também os trabalhos de capelania hospitalar e prisional, que você pode também ser aquele que vai receber e ser abençoado por esses trabalhos, ok? Compartilhe com os seus esta live, nesta manhã, neste momento. A gente está chamando também os nossos amados irmãos para estarem conosco mais uma vez nesse estudo. Oração de um velho é o tema do estudo de hoje, do Salmo 71, ok? Salmo 71, 24 versículos, você é convidado a estar conosco. Bom dia, Everton Silva, que está conosco, bom dia. Vamos seguindo então, trazendo para você então este conteúdo que mais uma vez temos em mãos aí. Vamos lá então, este salmo, ele é um pedido de ajuda e declaração de confiança. E temos muito aqui a aprender mais uma vez, permaneça aí conosco, você com certeza vai se apropriar desse conhecimento. E é a palavra de Deus, do coração de Deus ao seu coração no dia de hoje. Abra sua Bíblia, mantenha a mesma aberta, iniciando então o seguinte, versículo 1. Ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança, nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Entenda que quando este salmo foi escrito, o próprio texto bíblico não diz quem é o autor, mas a referência que poderíamos mais uma vez pegar aqui ou seja Moisés, ou até mesmo o próprio Davi. Você sabe que como o Salmo 90, para quem conhece a Bíblia, o Salmo 90 foi escrito por Moisés. E eu particularmente digo, pode ser que este Salmo também seja Moisés o autor. Por quê? Você vê que há algumas nuances no texto que vai lembrar que, assim como ele deixou escrito, assim o foi em sua vida. Por isso a gente pode fazer esta junção. E veja que ele diz assim: Tu és a minha segurança, nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Você vai ouvir no dia de hoje, por diversos momentos, eu quero aqui compartilhar com você, que há muitas pessoas quando chegam na sua velhice, se sentem muitas vezes inseguras, se sentem às vezes até como se fossem pessoas que já não têm mais utilidade na sociedade pós-moderna que nós vivemos. E esse é um sentimento que não somente é dos tempos atuais, mas é um sentimento que também houve no coração deste autor do Salmo aqui, onde ele se sente sem utilidade, se sente fraco, se sente cansado, doente, e ele busca no Senhor a sua segurança. Por isso que ele diz assim: não deixe que eu sofra a vergonha da derrota. Em outras palavras, poderíamos dizer assim: não deixe que eu chegue à minha velhice e me sinto inútil. Eu confesso para você que tenho encontrado muitos idosos que muitas vezes estão sofrendo porque eles veem os seus filhos, estão trabalhando, estão produzindo, como diz, estão correndo atrás da máquina e eles se sentem inúteis. E muitas vezes eles precisam ainda do cuidar dos filhos e aí dá um sentimento de inutilidade, dá um sentimento de que eles não servem mais para nada. E quantas vezes você vê idosos pedindo a morte, ou seja, eu estou aqui atrapalhando o andar da carruagem, assim muitos pensam. E, infelizmente a gente percebe isso, que o salmista, ele também expressa essas palavras. Mas a grande certeza é que ele busca no Senhor a segurança, e por isso que ele diz: não deixe que eu sofra a vergonha da derrota. Versículo 2: ajuda-me, livra-me, pois tu és justo, ouve e salva-me. De novo, então, está nas entrelinhas essa angústia de perecer. Versículo 3: ó Deus, se a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Perceba que ele repete duas vezes a palavra fortaleza. Para quem não sabe, fortaleza não é simplesmente uma cidade como nós temos aqui, a capital de um estado no Brasil, mas sim Fortaleza é um lugar onde é forte, onde você se abriga e se refugia. É um lugar onde você tem segurança.
Há muitos lugares que são considerados uma fortaleza, às vezes o seu próprio lar, onde você se sente abraçado, seguro e protegido. Muitos lugares são fortaleza. A gente sabe que no Brasil, colônia, haviam os militares que construíam pontos estratégicos, as fortalezas, o forte, como muitos conhecem, que protegiam a nação, o território de outros povos, protegiam até mesmo de invasores. Ali era um lugar seguro. Há muitos lugares assim também que parece uma fortaleza, onde há um sistema de segurança muito grande, onde você pode estar dentro e você se sente seguro. E isso que o salmista no Salmo 74, Salmo 46 também usa essas palavras, que vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aqui ele está dizendo: ó Deus, sê a minha rocha de abrigo, a minha fortaleza para me proteger. E ele segue nessa intenção pedindo: ó Deus, ó meu Deus, livra-me dos maus, livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Ó Senhor meu Deus, em Ti ponho a minha esperança, desde jovem tenho confiado em Ti. Aqui no versículo 5 você percebe que há uma menção desde o dia em que este fora concebido lá na barriga de sua mãe. A gente sabe que o próprio Moisés e tantos outros personagens da Bíblia, esses foram assim escolhidos do ventre materno para um propósito de ser o que foram e de libertar o povo de Israel. E isso faz nos entender de novo que este salmo pode ter sido o próprio Moisés que tenha escrito ele. Um texto que fala que, de fato, fora escolhido desde do ventre materno, não antes da fundação. Esse aí é outro texto que vai dizer. Mas entenda, é importante a gente sempre lembrar que Deus, quando Ele escolhe pessoas, e isso é importante nós mais uma vez salientar aqui, o seguinte, que Deus, quando Ele nos chama, Ele chama do ventre materno. E aí a gente pode abrir um parênteses aqui e lembrar mais uma vez, se hoje nós estamos vivos, é porque Deus quer cumprir em nós, talvez, algo maravilhoso que talvez nem nós temos entendido no decorrer da nossa vida. O fato das pessoas estarem vivas é para que estas também sejam uma bênção na vida de outras pessoas. Você sabe que desde o ventre materno nós somos escolhidos por Deus. Nós somos chamados para serem o seu povo, por meio do batismo, os seus filhos, e assim escolhidos para um propósito. E poderíamos dizer, o propósito geral é de testemunhar, de ser aqueles que vão levar o nome dele, a salvação a todos os povos. Então, está aí um grande recado e, por que não, um incentivo de nós lembrarmos a cumprir com a nossa missão como filhos de Deus. Abraço também para Eli Silva Duarte, está conosco. Bom dia para você. Não esqueça de compartilhar esta live. Estamos no Salmo 71 no dia de hoje, desta manhã. Salmo este que é uma oração de um velho, conforme o título NTLH traz, ok? Vamos lá então. Versículo 6 segue dizendo assim: toda a minha vida tenho me apoiado em Ti, desde o meu nascimento Tu tens me protegido. Eu sempre Te louvarei. Então, olha que confiança desse senhor de idade, que por um momento se sente abandonado, se sente sozinho, inseguro, e que vê que os pesares da velhice estão chegando sobre a sua vida. E aí ele começa a fazer o quê? A orar ao Senhor que Ele seja o seu refúgio, a sua segurança. E eu lembro mais uma vez, você que está nos assistindo, que ele foi escolhido desde o ventre materno, desde o seu nascimento, Tu tens me protegido, e por isso eu Te louvarei, diz o salmista. Abraço quem está conosco também. Bom dia, Darli Tribe. Bom dia. Bom final de semana para você também, está dizendo aí. Versículo 7. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque Tu tens sido o meu forte defensor. O dia inteiro eu Te louvo e anuncio a Tua glória. Será que você pode chegar à sua velhice e dizer isso também? A minha vida tem sido um exemplo para muitos.
Quantos idosos, sim, são exemplos, e quantos também não são. A gente sabe que no decorrer da nossa vida tem muitos tropeços que faz muitas vezes nós cairmos, mas isso não significa que nós precisamos permanecer caído. O cair, ele é inevitável, especialmente porque nós somos pecadores desde a nossa concepção, herdamos dos nossos pais, o velho Adão, e faz com que muitas vezes nós caiamos, até mesmo venhamos a sofrer devido aos nossos muitos pecados. Mas, de novo, lembremos-nos que nós podemos levantar e correr para a graça, colo de Deus, pedir o perdão e se reerguer e voltar a ser um testemunho para outras pessoas, como aqui diz o salmista, um exemplo para muitos. Exemplo de quê? Não apenas um exemplo de moralidade, mas um exemplo de confiança no Senhor. Isso falta muitas vezes. Nós temos visto as gerações que vêm atrás de nós crescendo, muitas vezes sem referência, muitas vezes sem pontos que os fazem se sentir seguro, olhar para aquela pessoa e seguir exemplos. E eu mais uma vez lembro a vocês que nós seguimos exemplos. Nós seguimos muitas vezes pessoas que são a referência em nossa vida. Às vezes é um pai, uma mãe, um avô, um tio. Às vezes é um youtuber, um influencer. E nós seguimos lá nas redes sociais. E todos nós seguimos exemplos. E quão bom é quando você sabe que tem alguém olhando para você e seguindo o seu exemplo. E será que a gente pode chegar a isso na velhice e dizer como o salmista, a minha vida tem sido um exemplo. Exemplo de confiança no Senhor, esse é o destaque. Não um exemplo de moralidade, pessoa perfeita. Isso a gente sabe que não existe. Um exemplo de que quando cair, ele pode levantar e correr de volta aos braços da graça de Deus. Versículo 8. O dia inteiro eu te louvo e anuncio a tua glória. Versículo 9. Não me deixes, aliás, não me rejeites agora que sou velho. Não me abandones agora que sou fraco. Volta aquilo que eu falei. O desespero de um senhor de idade que está agoniado vendo que talvez a vida perdeu o brilho porque os jovens seguem fazendo, produzindo, plantando, colhendo e empreendendo. E os idosos, às vezes, eles precisam estar sendo cuidados por outras pessoas. Eles precisam, muitas vezes, parar as suas atividades, como muitos se aposentam e, às vezes, parece que eles se sentem inúteis na sociedade. E isso é muito sério. A gente precisa, mais uma vez, lembrar que nós fomos criados para sempre ser funcional. Por mais que você já é aposentado, tenha sua aposentadoria, mas se você não é mais funcional, vai chegar um momento que você vai sentir como o salmista, se sentir inútil. E aí que muitas vezes entra a depressão na terceira idade, aquele sentimento de que você está atrapalhando o sistema, está atrapalhando a família, aqueles que estão trabalhando, estão correndo atrás e às vezes você se sente para baixo. Aí o pedido que o salmista faz é: não me abandones, não me rejeites, porque eu sou velho. Os meus inimigos querem me matar, eles falam contra mim e planejam a minha morte. É bem parecido com os salmos que a gente já estudou aqui, aquele desejo que Deus faça vingança ou faça justiça sobre aqueles que estão contra o salmista. Bem parecido com as palavras do próprio Davi. Vamos lá, versículo então 11. Eles dizem: Deus o abandonou, vamos persegui-lo e agarrá-lo, pois ninguém o salvará. E essa era uma expressão, até está entre aspas aqui, daquilo que os inimigos do salmista têm dito. Versículo segue então dizendo, nós temos aí, versículo 12, ó Deus, não fiques longe de mim, ajuda-me agora, meu Deus. E ele segue, que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam, que fiquem arruinados e envergonhados os que querem a minha desgraça. Pedido que Deus faça justiça, que Deus se vingue daqueles que querem destruir o pobre homem velho que aqui deixou escrito.
É uma oração, não vou dizer uma oração vingativa, mas uma oração em que ele entrega para Deus aquilo que Deus pode fazer. Retribuir segundo aquilo que os maus planejam contra os filhos de Deus. E é uma oração muito sincera, a gente já falou isso em outro momento. Muitas vezes a gente tem medo de falar algumas coisas com Deus, mas nunca se esqueça o seu desejo, o seu sentimento. Você tem no seu coração, este Deus já conhece, antes de você expressá-lo, antes de você colocá-lo para fora. E é importante que você também aprenda e saiba que é importante também nós sermos sinceros com o nosso próprio Deus, porque Ele já nos conhece antes mesmo do pensamento chegar em nossa mente. Versículo 13, então, aliás 14, eu sempre porei a minha esperança em Ti e Te louvarei mais e mais. Anunciarei que Tu és fiel, o dia inteiro falarei da Tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la. Bonito, né? Eu sempre porei a minha esperança em Ti e Te louvarei mais e mais. É a intenção do salmista, então. Louvar a Deus mais e mais. O que nós aprendemos com isso? Há muitos que chegam a um determinado momento da vida que param de agradecer e louvar a Deus por aquilo que Ele é e faz. Porque parece assim que há um estágio na vida em que nós precisamos continuar e sermos ativos na fé. Depois, quando chega lá a velhice, outros precisam assumir o papel, outros precisam congregar ou estar na igreja. Veja que o salmista vai dizer que ele vai louvar a Deus mais e mais. E nos lembra de novo que a fé cristã é crescimento, é não ficar numa inércia. É de a gente sempre lembrar de que há crescimento espiritual no conhecimento de Sua palavra, no louvor, na adoração e até mesmo na própria forma de congregar, ou seja, cultuar a Deus. Versículos 14 e 15, anunciarei que Tu és fiel o dia inteiro, falarei da Tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la. Que salvação é essa? Nós sabemos que a salvação que o povo de Israel estava esperando, esta ainda não havia sido concretizada. Com o passar de alguns anos, Jesus veio e acontece que Jesus ele cumpriu com o plano da salvação. Isso nos faz entender que o povo não entendia na sua plenitude o que Deus faria para salvar eles, mas eles tinham a promessa. Deus iria salvá-los, porque Deus prometeu isso desde lá de Gênesis 3,15, que haveria de vir o descendente da mulher para salvar todos eles. Então, embora eu não compreenda, eu falarei da Tua salvação. Então, uma promessa que esse homem velho faz é o seguinte: eu vou continuar falando às outras gerações aquilo que Deus fez e fará a sua salvação, que é um dos pontos fundamentais de toda a igreja, da fé cristã, e é o ponto central da Bíblia também, mostrar o que Deus fez para nos salvar. Vamos lá, bom dia para Flora Henke, está conosco, bom dia, abençoado sábado para todos, também bom dia Ivani Hack, bom dia para você. Sempre é muito bom tê-los aqui nesta manhã. Nós estamos no Salmo 71 estudando aí com vocês. A gente agradece muito a sua audiência. Aproveite e vai compartilhando aí também, que essa palavra alcance mais corações, pois a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Trabalha no coração daqueles que aqui estão e daqueles que posteriormente irão também receber esta palavra. Vamos lá. Temos aí então versículos 17 agora. Aliás, 16, falarei teu poder, ó Deus, meu Deus, anunciarei a tua fidelidade somente. Porque só um é fiel a nós, o próprio Deus. Não há ser humano fiel. Deus é fiel, porque Deus é perfeito, justo e santo. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade e eu continuo a falar as coisas maravilhosas que fazes. Então veja que a vida do salmista aqui tem sido um reflexo de toda a sua vida, no decorrer da sua existência, ele tem adorado a Deus. Versículo 18, agora que estou velho, os meus cabelos ficaram brancos. Não me abandones, ó Deus, fica comigo, enquanto anuncio o teu poder e a tua força.
e a este povo e aos seus descendentes. Então, pedir de novo que Deus o restabeleça, esteja com ele e fortaleça ele no decorrer da sua vida, e mesmo que ele estando velho, ele possa continuar sendo útil na obra de Deus. A tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas, e não há ninguém igual a ti. Ele segue dizendo: tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Quais são os sofrimentos? A gente poderia aqui mencionar vários. A velhice, a terceira idade, tem enfrentado muitos problemas, quando muitas vezes chega aí a doença, às vezes não tem mais capacidade de se locomover sozinho, e tantas outras coisas que acontecem. Aflições e sofrimentos têm abatido o povo de Deus, e especialmente também pessoas, né, que lá na sua velhice já não conseguem se virar sozinhos, ou seja, precisam de um apoio, precisam de ajuda. E isso é o que o próprio salmista estava aqui enfrentando. Tu tens me feito passar por aflições. Por que ele diz isso? A gente entende que sempre a dor, o sofrimento, ele não vem de Deus, mas o salmista aqui diz diretamente: tu tens me feito passar. E isso nos faz entender de novo que nada foge do controle de Deus. Não é que Deus é o autor das dores e males, mas ele nos permite caminhar muitas vezes em vales sombrios como a morte. Salmo 23 lembra isso. Enfrentar situações em que nós não gostaríamos de estar e passar, mas ele vai lembrar de novo: Deus, tu tens feito passar por aflições e sofrimentos. Às vezes essas aflições são dores, pesares, dificuldades, limitações da terceira idade. E ele diz: me livra da sepultura. Porque, independentemente se você é um cristão, um crente ativo, que viveu dentro da igreja, que cresceu ensinando, proclamando e sendo uma testemunha viva do Senhor, lembre de novo que quando a morte chega, quando a velhice bate na porta, nós vemos que estamos chegando ao nosso fim. E a agonia, a aflição de saber que iremos morrer, essa bate no coração. E muitos idosos enfrentam isso, enfrentar a morte chegando. E a morte, ela sempre traz agonia, desespero, porque o nosso cérebro, ele sempre cria um alerta, ele sempre vai ficar inseguro e com medo, quando nós temos que passar por dias ou até mesmo situações que nós nunca vivenciamos. E a morte, ninguém passou pela morte e voltou para nos dar testemunho de como é. Então, quando o nosso cérebro reconhece que nós estamos chegando perto da morte, a agonia, desespero, a aflição, muitas vezes até pessoas lutam de todas as formas para não morrer. A gente sabe disso. Então, esta era uma das situações que o próprio salmista estava enfrentando, a agonia de saber que a morte está chegando aí. E muitos idosos estão nesse. Então é importante compreendê-los, saber, e por que não orar este salmo também, salmo de um velho, oração de um velho, salmo 71. Temos a Ivani Birhaus Ledeburg, está conosco. Abraço, Ivani, bom dia para você, com a graça de Deus. Estamos no Salmo 71, já quase encerrando o mês. Versículo 21. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Olha só, consolo que temos no Senhor. Por quê? Consolo de saber que Deus está conosco em todas as situações, também na nossa velhice. Versículo 22. Prometo que te louvarei com harpa, ó meu Deus. Eu te louvarei porque és fiel, na minha lira tocarei hinos a ti, ó Santo Deus de Israel. Quem era este músico? Parece que é o próprio Davi. Davi era um grande músico. Não é à toa que ele escreve muitos salmos. Poderíamos dizer, então, este salmo é de Davi? Não posso afirmá-lo, porque o próprio texto não nos diz isso.
Mas também podemos dar uma alusão que seja Salomão, filho de Davi, o próprio Salmo 72, o próximo, é de Salomão. Mas há aqui um senhor velho, um músico, alguém que desde a sua infância confiou no Senhor e agora sente os pesares da terceira idade. Mas ele diz assim: eu vou tocar hinos a ti, ó Santo Deus de Israel, porque tu és fiel. Ele sempre lembra daquilo que Deus faz e fez na sua vida. Versículo 23, cantarei de alegria, quando tocar hinos a ti cantarei com todas as minhas forças, porque tu me salvarás. Tá aí uma dica muito boa para nós, pessoas cristãos de todas as épocas, idades, e especialmente quem está lá na terceira idade. Está se sentindo agoniado, triste, para baixo, preocupado, aflito, enfermo? Louve, cante, porque o louvor, ele é a oração mais pura, expressa de um coração que muitas vezes está passando por aflições. Então, há hinos para as mais diversas situações da vida. Se você esteja enfrentando algo do tipo, não se esqueça, cante ao Senhor de todo o coração. O louvor, ele faz com que a nossa alma, o nosso coração se tranquilize e deposite no Senhor as nossas pesadas cargas. Então, eu cantarei de alegria, ele diz, porque tu me salvaste. A salvação aqui está sempre expressa no texto bíblico, e esta, mais uma vez, aqui é mencionada pelo salmista quando diz assim que Deus o salvará. Não somente dos pesares da velhice, mas também da própria sepultura, ou seja, da morte eterna. Versículo 24, o dia inteiro falarei da tua justiça, pois os que me queiram prejudicar foram derrotados e arruinados. Então, resumindo, Salmo 71 é uma oração de um velho, um homem que sente muitas vezes os pesares da velhice, que está agoniando, que às vezes se sente inútil, mas que confia no Senhor, assim como ele fez no decorrer de sua vida. Confiou, esperou e Deus o ajudou. E ele pede que Deus não o abandone, que seja sempre sua fortaleza também nos dias maus, nos dias em que ele permita seus filhos passarem por aflições das mais diversas. E ele seguirá louvando, cantando e adorando até o seu último dia, pois Deus o salvou. Nós sabemos também que Deus é aquele que nos salva. Quando cremos em Jesus como nosso Salvador, a salvação para você. Por isso, independentemente do que você estiver passando, ou na idade que você estiver, continue louvando a Deus. E se você se sentir inútil, abandonado, fraco e doente, continue louvando a Deus e confiando que Ele está no controle da situação, e mesmo que você não queira passar por aquilo que está passando, Deus, Ele sempre continua cuidando dos seus, porque é nele que nós vivemos, movemos e existimos. Guarde isso no seu coração no dia de hoje. Obrigado também, Vani, dizendo linda mensagem, muito obrigado. A você que gostou, compartilhe com os seus, não deixe de fazê-lo. Outras pessoas precisam ouvir esta oração, palavra de Deus, o coração de Deus ao seu coração. Eu vou encerrando por aqui, lembrando mais uma vez, quem está conosco posteriormente nos assistindo lá no YouTube ou Instagram, muito obrigado por sua audiência. Não esqueça de compartilhar. Eu fico aqui com o meu cafezinho, quero tomar um café especial? Chama que eu lhe entrego onde você estiver. Esse é um trabalho missionário também, onde a gente destina 10% para os irmãos perseguidos por esse mundo afora. Conheça o portasabertas.org.br. Revista Pense Nisso, mais uma edição prontinha para você. Você que ainda não é assinante, não deixe de assinar. Penseteológica.com, a nossa revista que é o carro-chefe aí, que você abençoa demais nossos trabalhos, assinando a revista e também entregando, lendo ela e passando adiante, por que não? Então, assine, colabore e venha junto conosco. Abraço a todos, feliz e abençoado final de semana. Estaremos de volta sábado que vem, se Deus nos permitir, tá bem? Abração, fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, tchau.